Hoje é a primeira comemoração mundial. Gostaram do mundial, assim? Primeira comemoração mundial dos 40 anos da Lei Basália, da Lei 180. Né? Nós temos a Lei 180, foi um marco internacional, a primeira lei libertária que prescreveu a extinção dos manicômios, a lei mais radical, mais ousada, feita no mundo, no âmbito nacional, sobre a questão da psiquiatria, foi a Lei 180, ficou internacionalmente conhecida como a Lei Basália, por causa da influência do seu grande mentor, do seu grande precursor, do precursor dessa linha, que foi Franco Basaglia. Ela foi aprovada dia 13 de maio de 1978, e eu vou falar um pouquinho assim, aí que a gente decidiu fazer no Brasil o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Só deslocamos do 13 para o 18, considerando que 13 é uma data muito específica no Brasil, teria algumas especificidades, a questão da a abolição da escravatura. Então, nós deslocamos, mas ficou o 18 de maio como uma data nacional. Em todo o Brasil acontecem eventos, né, do 18 de maio, científicos, culturais, políticos, não só em todas as capitais, como em grandes e pequenas cidades. Então, a gente quis marcar esses 40 anos, inclusive porque estamos numa conjuntura muito difícil, desfavorável, de desmonte de tudo isso que nós construímos, e é um bom momento para a gente sentar, começar a pensar, começar a discutir e resistir, porque assim não dá, não pode ficar. A gente sabe da importância da nossa luta, da nossa resistência em relação a isso. Por outro lado, né, está fazendo 50 anos também de que foi publicado o grande livro, o livro que não foi o primeiro de Basaglia, mas foi o livro que virou um marco, que é A Instituição Negada, que vinha com todo esse discurso anti-institucionalista, de questionamento do poder, da autoridade do poder instituído, e que, em certo sentido, fazia o contexto do maio de 68, tanto na França quanto na Itália. A Europa toda foi protagonista, foi cenário dessa questão do maio de 68, os movimentos estudantis, operários, de questionamentos e tudo mais. O livro, A Instituição Negada, eu confirmei isso com Ernesto, já estava nas mãos de muitos dos estudantes franceses e de outros países europeus, pelo seu caráter de questionamento. Era um daqueles livros que os estudantes portavam com bandeiras contra não apenas o autoritarismo da psiquiatria, mas também o autoritarismo das demais instituições. A Instituição Negada, é importante falar, lembrar, Basaglia não fala só de psiquiatria, fala da fábrica, das prisões, né? Já tem uma forte influência, inclusive, de Goffman, autor que Basaglia apresentou e traduziu para o italiano, junto com a Franca. Então, foram 50 anos de Instituição Negada, 50 anos de maio de 68, 40 anos da Lei 180, a Lei Basaglia. E, nesse caminho, teve o Marco Cavallo, que nós queríamos lembrar, o Marco Cavallo, e eles vão falar mais disso, não vou esgotar o assunto todo. Era um cavalo que se tornou um marco, porque chamava Marco e porque a história dele é um marco histórico-político de referência, e nós vamos abordar isso. E o movimento da psiquiatria democrática italiana, mais ou menos no mesmo ano que se começa essa liberação, a superação realmente do hospital psiquiátrico. Então, a Instituição Negada foi escrito, lançado, a partir da experiência de Basaglia com sua equipe em Gorizia, equipe que já fazia parte do Ernesto Vetturini, nos anos 60, em Gorizia, no norte da Itália. Depois, nos anos 70, Basaglia foi para Trieste, e, nesse período, nesse contexto de ampliação de todo o movimento da psiquiatria democrática, foi instituído o movimento da psiquiatria democrática italiana, criado em Bolonha, originalmente, a cidade onde Ernesto viveu por mais de 20 anos, né? E o Marco Cavallo. Então, foi todo esse processo. O Ernesto, então, é um protagonista, é uma coisa fantástica para a gente, histórica, está com uma pessoa que acompanhou esse processo todo e constituiu, e que também fez a sua história, desde abrir o primeiro CAPS, que nós utilizamos, mas o primeiro centro de saúde mental, 24 horas, com as características de substitutivo, coordenado pelo Ernesto, há
por determinação de Franco Basaglia, de criar um serviço forte, que não fosse só um serviço para manter o paciente em tratamento, mas sim que rompesse com o modelo e que pudesse cuidar de maneira intensiva, de maneira suficiente a pessoa em situação de crise e tudo mais. Acompanhou o movimento da psiquiatria democrática, o evento, a criação do Marco e a viagem de Marco Cavallo, né? E a Estela, que eu tenho hoje a honra, a possibilidade histórica de estar como orientador do pós-doutorado dela, né? Eu a conheci como uma importante pesquisadora do movimento da psiquiatria democrática italiana, tem um livro sobre a história do movimento da psiquiatria democrática italiana, uma pesquisadora, articula alguns convênios internacionais com Bolonha, com a Universidade de San Marino, sobre a questão do movimento em saúde mental, movimento da psiquiatria democrática, e de fazer esse encontro. Então, vou andar aqui esse é o Franco, eu botei só algumas imagens, vou fazer uma apresentação, uma foto histórica do Franco, muito importante, que esteve aqui entre nós em 78, 79. Essa foto é dele em Barbacena. Eu sempre brinco e peço desculpa a vocês para dizer que eu tenho um negativo dessa foto. Aí muitos estudantes jovens olham para mim e perguntam: o que é negativo? Eu falo, negativo é uma coisa na época do disquete, e tinha também a fita cassete, existia vitrola, essas coisas assim. Então, ficha de telefone, exatamente. Até onde tem a fichinha colorida. Azul era até local, amarela na outra, verde na outra. E essa foto eu tenho negativo, né? Agora, não sei se eu não tivesse revelado, onde que eu revelaria hoje, que não tem mais. Então, muita gente jovem não sabe que a foto, antigamente, você tinha que levar para um local para revelar, né? Você não podia, então. Então, o Basaglia teve aqui em 78, que foi, por coincidência histórica, da história, coincidência no sentido, talvez, da sobredeterminação histórica dos fatos, dos acontecimentos. Nós estávamos criando um movimento da luta antimanicomial aqui no Brasil. Fizemos um evento importantíssimo no Copacabana Palace, evento que agora, recentemente, com a participação de Ernesto Stella e Gregório Barenblit, e o Conselho Federal de Psicologia, descobrimos todas as fitas cassete. Para quem não viu, como eu falei, uma fitinha assim pequenininha, você bota um negócio chamado gravador e roda aquilo. E estamos transcrevendo e vamos publicar todos os anais. E foi um evento que veio Erving Goffman, Robert Castell, Félix Guattari, Ronald Lang, David Cooper, Franco Basaglia, Thomas Szasz, Howard Becker. Já falei do Goffman, já? Hein? Thomas Szasz. E a Haidt, né? Que ficou mais famosa, que ela discutia a questão da sexualidade. Mas e o Basaglia, que teve essa relação. Então, foi muito importante. E todo o trabalho que o Basaglia nos trouxe, eu acho que foi o deslocamento, de não discutir só a psiquiatria, o tratamento, o melhor tratamento psiquiátrico, o melhor diagnóstico, o melhor remédio, mas sim de colocar em discussão a questão de classe social das pessoas que nós tratávamos, o papel, a função da instituição, a ideia de pretensa neutralidade da ciência, cumprindo uma função de repressão, de opressão, de violência. A função social dos técnicos, né, nos colocou em crise, em problematização. Então, isso foi muito importante. E o Marco Cavallo, esse é o cavalo, o Marco, é um símbolo do Marco Cavallo, feito de papel machê, né, em homenagem a esse cavalo, que ajudou nesse trabalho de reestabelecimento das relações das pessoas isoladas, segregadas na instituição, com a sociedade. Foi um tipo de cavalo de Troia, foi um tipo de carro alegórico com que as pessoas retomaram o espaço urbano, retomaram o território. E muito em cima de uma discussão que o Basaglia dizia, de colocar a doença entre parênteses. Nós ficássemos lidando com a doença, com o diagnóstico, nós sempre trataríamos com sintomas e não com sujeitos, com desejos, com projetos de vida, com subjetividades, né? Então, essa repressão. Das conferências do Basaglia aqui no Brasil, saiu originalmente esse livro da direita, Franco Basaglia, Psiquiatria Alternativa, nome que ele não gostava, ele não dizia que fazia psiquiatria alternativa, e muitas vezes chamado de antipsiquiatria, e na Itália saiu esse livro, Conferência Brasiliana,
um livro, um marco importante. Eu também tive a honra de fazer com a Fernanda Nicásio e Nídias Barros a apresentação desse livro lá na Itália, saiu na França, Alemanha, em vários outros países. Para a gente foi uma referência. A partir daí, eu queria demonstrar, lembrar esse marco, que foi a lei de 13 de maio de 78, né? Esse é um cartaz da época. O movimento da psiquiatria democrática. Hoje alguém me perguntou, tinha um italiano aqui em 99, nós fizemos um seminário, é o Paulo Tranquina, é esse aqui que está com um cartazinho pendurado, que é uma figura, né? Um grande psicólogo, junguiano, ligado ao movimento da psiquiatria democrática italiana, uma pessoa de uma produção importantíssima, e editor da revista da Psiquiatria Democrática há mais de 30 anos, Ernesto, mais ou menos, né? Um militante, um lutador, uma pessoa muito importante, tanto ele quanto a esposa, Maria Pia Teodori, assim como o Franco e a Franca foram um casal, né, de luta e tal. Nesse movimento surgiu várias frentes, várias lutas, né? Uma delas é essa expressão escrita lá nos muros de Trieste, da liberdade terapêutica. Aqui um dos desenhos do grande Hugo Guarino, um grande cartunista, que fez várias produções, livros, só inspirados na questão antimanicomial, nos inspirou muito também na nossa luta antimanicomial. Algumas imagens de Marco Cavallo, o desenho, vocês encontram muita coisa sobre Marco Cavallo, inclusive no YouTube, inclusive desenho animado. Tem desenho animado do Marco Cavallo para criança explicando a história. Quando o cavalo foi feito para simbolizar essa ida à cidade, ele não passou no muro. Vocês estão vendo no meio, na foto do meio, o Basália com um banco, com os internos quebrando a passagem para que o cavalo, igual no sambódromo, quando o carro alegórico não passa, né? A Portela descobriu um jeito de baixar a cabeça da águia. É águia, né? A Portela. E lá eles quebraram, e isso também virou um momento de símbolo, né? Simbólico, a quebrada, e Marco Cavallo, então, invadiu a cidade, tomou conta, depois invadiu a Europa. Então, tem a história das viagens de Marco Cavallo. Ele andou indo aos locais, em congressos, era uma coisa simbólica. Pessoas organizavam congresso lá na Grécia, aí convidava Marco Cavallo, aí transportavam Marco Cavallo para a Grécia e tal. Então, Marco Cavallo é um viajante. E aqui no Brasil, então, esse período, nós estamos abrindo, então, começamos com o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que era o 18 de maio, e no Brasil inteiro, eventos, e tudo é canto, acontecendo eventos científicos, políticos, culturais, como eu falei, ficou pequeno. Aí começaram, as pessoas convidavam, não dava, dia 18 está lotado, então começaram a fazer no dia 17 ou 19, depois, no dia 16, 17, 18, 19, aí virou a Semana da Luta Antimanicomial. Agora, maio é o mês da luta antimanicomial, maio todo. Então, nós começamos em maio e dia 28, desculpe, aqui, nessa mesma sala, a Laura Delano, sobrevivente da psiquiatria de Boston, vai também falar sobre a experiência dela, a luta dela. Antes de 29, nós vamos para o Congresso da Brasme em Brasília. Então, durante todo o mês, nós vamos ter evento. Nesse meio tempo, está aí o André Protásio, do Centro Cultural, Fórum de Ciência e Cultura da FRJ, e outras pessoas, a parte do Onélis ficou de vir. Nós estamos pensando em outras atividades que ocupem um pouco o Rio de Janeiro, a cidade. Além disso, tem o movimento da luta antimanicomial, vai fazer um grande evento, não só da luta antimanicomial, e depois, talvez, nos debates, as pessoas possam falar isso, mas da questão da resistência, do desmonte do SUS, da luta. O 18 de maio desse ano vai servir para o movimento da reforma psiquiátrica e da defesa do SUS como uma data fundamental para todo o campo da saúde. Nós vamos fazer esse evento. Então, surgiram aí as semanas, etc. Tem vários cartazes, aí, tem eventos culturais de todas as formas, em todo canto do país. E já começamos a contaminar também. Já saiu uma lei argentina, há 6 anos atrás, inspirada na nossa lei, inspirada no nosso movimento. Maio, para eles, já é um mês importante de atividades. E agora, dia 9 de agosto do ano passado, foi aprovada a lei uruguaia da reforma psiquiátrica. Ambas com esse caráter de reforma psiquiátrica, de superação do modelo manicomial, de criação de serviços territoriais, de participação social. Dia 10
9, 10 e 11 de outubro, teremos o Encontro Internacional da Rede Latino-Americana em Montevidéu. Se alguém depois quiser, a gente pode mandar informações. Então, é isso. No momento, nós estamos trabalhando para o semestre da luta antimanicomial, com toda a resistência à luta, o desmonte. Então, o semestre, assim, a gente vai fazendo para que nós tenhamos o ano da luta antimanicomial. Na ideia de que um dia não serve só para marcar o dia, mas ele serve para marcar a luta, e que a gente possa compor isso como atividade cotidiana. Eu acredito que, com as deficiências e tudo mais que a gente tenha, mas a gente tem um ano da luta antimanicomial. Todo dia é dia de luta antimanicomial. Como dizia Torquato Neto, todo dia é dia D. Né? Então, é isso. E eu queria, então, botar outra apresentação só para lembrar, é rapidinho. Hoje, então, nós articulamos isso com a RADES, a revista aqui da Fiocruz, que tem 100 e tantos mil volumes exemplares impressos em papel, mas não sei quantos milhares de acessos à internet, de fazer um evento também dos 50 anos de maio de 68, com as lutas, um tema mais geral. Então, uma mirada sobre os acontecimentos, a revista não pôde vir em papel hoje, considerando que ontem foi feriado, a virada e tudo, mas entre amanhã e depois já está. Mas já está disponível na internet para quem quiser ver o trabalho aí sobre a questão de 68, o simbolismo, a representação, que a gente possa se inspirar na retomada dessa luta, né? Não podemos entregar de mão beijada isso. Tem uma entrevista aqui com Ernesto Venturini, que, né, foi uma das pessoas que estava lá em maio de 68 nessa luta. Então, vários dos princípios, essa matéria é a matéria de capa, está muito importante. Tem uma sessão chamada Pós-Tudo, que eu que assinei, a liberdade terapêutica, Marco Cavalo, a Lei 180 e outras histórias para a reforma psiquiátrica. Então, a gente fez um maio aí. É isso aí. Eu queria, então, passar a palavra para a Estela Goulart, primeiro, depois o Ernesto vai falar. E depois a gente abre para pergunta e debate. Muito obrigado.